Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma, uma aula de física, mais uma reunião aqui pela plataforma Google Meets, né? É, Vamos dar continuidade a todos os assuntos que nós iniciamos na semana passada, tá bom? Vamos dar continuidade. Falávamos semana passada sobre velocidade escalar média e também falávamos sobre velocidade escalar instantânea. Fizemos as diferenças desses dois pontos, também iniciamos ali a discussão sobre movimento uniforme, falando basicamente sobre dois tipos de movimentos uniformes, tá? Que era o movimento retilíneo, que descreve uma linha reta, e movimento circular, que descreve um círculo. Mas vou aqui, pessoal, avisando de antemão que eu estou gravando essa aula, tá certo? E nós iremos, após aqui a ministração dela, é, nós iremos estar nós iremos estar colocando no SIG Eduque, tá bom? Então, ou no SIG Eduque não, perdão, no YouTube, do aéreo. Então nós iremos colocar lá no YouTube, lá no meu canal, tá bom? Quem ainda não conhece o meu canal, bem, o meu canal eu comecei a usar ele agora, tá bom? Então tem pouco lá, mais de 65 inscritos, né? Uma pobreza, mas é claro, o uso dele é exclusivo para postar essas aulas que eu estou ministrando. Já aí tem lá aulas do primeiro ano, tem aula do segundo, tem aulas do terceiro ano, tá bom? Que foram ministradas nesse período de suspensão de aulas presenciais, tá joia? Então, eu espero que vocês aproveitem isso. Se alguém perdeu a semana passada a aula, tá lá, tá certo? Postado lá no canal do YouTube Anderson Victor Batista, certo? É bem facinho de procurar. Vai lá em vídeos, aí tem uma playlist só com os vídeos do primeiro ano, uma playlist só com os vídeos do segundo e uma playlist só com os vídeos do terceiro. Bem, os alunos que estão aí com uma certa dificuldade em relação ao celular que vai descarregar e tal, coloca no carregador, tá bom? Coloca no carregador, certo? É um mínimo que dá para fazer, tá bom? Contanto que você não esteja necessariamente com ele no ouvido, né? Isso que é mais perigoso, mas que deixe ele no carregador e que fique a uma distância significativa, sem nenhum problema. Bom, para segurança. Então vamos lá. Eu vou aqui compartilhar minha tela, tá joia? Para a gente poder iniciar aqui a nossa projeção. Lembrando, pessoal, que eu é, não estou transmitindo simultaneamente a nossa aula pelo não estou compartilhando simultaneamente a nossa aula com o YouTube, tá joia? Então, por enquanto está sendo exclusivamente por aqui a nossa transmissão, tá certo? Eu só peço que vocês aguardem um instante, por favor. Muito bem. Deixa eu só ver aqui. Pronto, pronto. Deixa eu só agora compartilhar a tela. Eu precisei sair, pessoal, para poder, como posso dizer, para poder habilitar aqui uma ferramenta
para não precisar fazer a chamada no final da aula, tá? Então, já quando eu clicar aqui, ele vai, nessa ferramenta, ele vai gerar a planilha automaticamente de frequência dessa reunião, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar aqui 1 hora, tá bom? Nosso cronômetro. Muito bem. Então, vamos aqui em Let's Go. Pessoal, então é o seguinte, vamos lá aqui, vamos para o nosso slide. Eu vou aqui abri-lo ao máximo. Muito bem. Vou aqui avançar até o ponto onde a gente terminou na semana passada. Bem, revisamos isso aqui, né? Resolvemos esse exercício. Muito bem. Aí só que retomando o fio da meada, tá bom? Pegando aqui de onde a gente parou, a gente chegou à definição de velocidade escalar média, tá? A velocidade é uma noção de rapidez com que um corpo ele se move, tá certo? E a ideia de escalar é porque a gente está tratando a velocidade, que é uma grandeza, como um tipo de grandeza escalar. Por que escalar, professor? Porque escalar, porque só levamos em consideração o valor, o módulo dessa grandeza, tá joia? Lembrando que nós em aulas anteriores, em sala de aula, falamos sobre dois tipos de grandezas, escalares e vetoriais. Então nós estamos dando um tratamento para a velocidade como uma grandeza escalar, tá certo? Não levando em consideração o sentido ou a direção, mas levando em consideração o valor. E média, porque aqui ela não leva em consideração a parte. Vou colocar. Ela não leva em consideração, pessoal, todas as velocidades que o veículo ou que o corpo ele teve ao longo de um percurso. Então, o que ele faz? Ele pega a distância, tá? O deslocamento que foi sofrido, posso dizer assim, e ele relaciona isso com o tempo transcorrido para se efetuar esse deslocamento. Então, diante disso, tá certo? Nós temos não a velocidade naquele instante, naquele exato momento, mas a velocidade média, a média das velocidades ao longo de um percurso inteiro, tá bom? Como está relacionado em velocidade, distância delta, deslocamento delta s e tempo, intervalo de tempo delta t, então nós temos velocidade relacionada a grandezas deslocamento, que é medido em metros ou em quilômetros, tá? E tempo, intervalo de tempo, que é medido em segundos, em horas ou em minutos e assim por diante. Bom, continuando aqui, eu vou só colocar aqui para ver se alguém vai comentar aqui alguma coisa. Muito bem, vamos lá. Sobre, a gente já falou sobre isso aqui, a velocidade instantânea, lembrando, é a velocidade naquele instante, certo? Lembrem, quando a gente fala de velocidade escalar média, nós estamos falando da velocidade de um corpo ao longo de um percurso, ao longo de um deslocamento que ele sofreu, tá? Um grande deslocamento durante um grande intervalo de tempo. Quando a gente trata de velocidade escalar instantânea, nós estamos falando sobre a velocidade em um certo momento, em um certo instante, ou seja, um intervalo de tempo muito pequeno. Tá joia? É por isso que no nosso slide nós temos aqui ΔT pequeno, então um intervalo de tempo muito pequeno. Quando esse intervalo de tempo ele tende a zero, tá? tende a ser muito próximo de zero, por exemplo, 1 segundo, né? Meio segundo, 1/4 de segundo. Então, quanto mais próximo de zero for esse tempo, a gente vai ter a velocidade mais precisa naquele exato momento. E é mais ou menos assim que funciona o velocímetro.
tá? De um automóvel, de um veículo, quando ele indica a velocidade de um corpo. A gente tratou sobre isso na aula da semana passada. E aí nós resolvemos esse exercício aqui, tá? Não resolvemos esse exercício aqui e nós viemos diretamente para cá, falando sobre movimento uniforme, tá? E aí foi perguntado o que há de comum nas seguintes situações em relação ao movimento. Aí todo mundo disse que todos têm em comum é o movimento. Perfeito. Só que o que todos têm em características em comum do movimento é que a velocidade com que eles estão se movendo, no caso a estação espacial, o trem e a, a escada rolante, é que as velocidades com que elas se movem são iguais. Então, essa é a característica do movimento uniforme. O que podemos definir como um movimento uniforme é um movimento de um corpo se movendo a velocidade constante, ou seja, sempre a mesma velocidade, dizendo então que a sua velocidade não muda, tá? Esse movimento uniforme, né, movimento com velocidade constante, ele pode ser classificado em dois tipos, tá? Basicamente, nós vamos estar estudando o movimento retilíneo uniforme, também conhecido como MRU, M de movimento, R de retilíneo e U de uniforme, tá? A palavra retilíneo para dizer que o corpo se movimenta em linha reta, tá joia? E o outro exemplo de movimento uniforme é o MCU, tá? Que não tem nada a ver com a Marvel, tá bom? Que é alguém que gosta de acompanhar aí os filmes da, da Marvel, aí Homem de Ferro, Vingadores e tal, o pessoal fala muito em MCU, né? Mas aqui MCU na física está associada a movimento, M de movimento, C de circular e U de uniforme, movimento circular uniforme. Em todos os dois casos, MRU e MCU, os corpos se movem à mesma velocidade, ou seja, em movimento uniforme. Muito bem, e aí a gente parou aqui nesse slide, tá? Falando sobre essa tabelinha para podermos introduzir a questão do movimento, da função horária da posição. Muito bem. Para a gente poder iniciar, pessoal, eu vou só justificar, tá, que o meu atraso aqui na aula, os alunos vocês já estavam aperreados. Amanheci hoje o dia com uma crise de coriza muito grande. Eu já estou até com um paninho aqui no ponto para poder assoar o nariz, mas eu já tomei um Descongex. Aí eu estou assim com o nariz um pouco obstruído, aí estou com uma certa dificuldade de falar no sentido de respiração, porque tem que alternar a respiração da boca para poder falar, tá bom, pessoal? Então, mas nenhum problema de nada que se preocupe, tá joia? É por isso, inclusive, que a gente vai encerrar a aula não no tempo previsto de duas aulas, mas no tempo de pelo menos uma hora de aula, tendo pelo menos a ideia do objetivo dessa aula cumprido, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, então é o seguinte: no movimento uniforme, as distâncias percorridas, e aí isso é muito importante perceber, tá? As distâncias percorridas são iguais para intervalos de tempos iguais, ou seja, a velocidade escalar instantânea, nesses casos de movimento uniforme, serão equivalentes, tá certo? Por quê? Porque dizer que a velocidade é constante, tá bom? Então, em qualquer que seja o momento, tá? A gente vai ter sempre a mesma velocidade, tá joia? Então, dizer que a velocidade é média ou dizer que é velocidade instantânea no movimento uniforme é a mesma coisa, tá certo? Porque para qualquer uma das situações, escalar média ou escalar instantânea, será sempre o mesmo valor. Isso somente quando estivermos falando de velocidade constante, tá bom? De movimento uniforme. Tranquilo? Então eu queria que vocês analisassem comigo essa tabelinha aqui do lado em que eu tenho
a passagem do tempo e o avanço do deslocamento sofrido por um corpo qualquer, tá? Então, eu quero fazer aqui uma pergunta para vocês, quero que vocês ou falem ou digitem aí no chat da nossa reunião, em relação ao tempo. Como o tempo está avançando, aí pelo menos que a gente pode ler, né, interpretar dessa tabela. Alguém pode comentar? Pessoal, Ô, sobre a pergunta que eu acabei de fazer. Analisando essa tabela que eu estou mostrando, o que é que vocês podem, como vocês podem perceber o avanço do tempo? Como é que avança o tempo? Pronto, Jonathan está dizendo que ele avança de 4 em 4 segundos. Perfeito. Correto, Jonathan. Muito bem, obrigado. E o deslocamento? Como é que ele avança? Como a gente pode perceber esse avanço? Muito bem. Correto, Jonathan? Corretíssimo. Então, o tempo vai avançando de 4 em 4 segundos e a posição vai avançando de 100 em 100 metros. Perfeito. Tá? Isso é muito interessante nesse sentido. Tá bom? Porque fazendo esse tipo de leitura, nós vamos estar entendendo que a cada 4 segundos que se passam, esse corpo, tá, que está se movendo, ele avança 100 metros. Vejam só que dado interessante. E o que é revelador nessa situação, tá, é que nós conseguimos, se esse corpo continuar se movendo nessa mesma proporção de em 4 segundos se mover 100 metros, é possível nós sabermos qual é a posição desse corpo em 20 segundos. É possível sabermos em 24 segundos, em 30 segundos, em 50 segundos, em um minuto, em uma hora. Então, veja só que quando é possível é, visualizar a posição de um corpo lá na frente, eu estou falando de previsibilidade. Então, eu tenho uma previsão de onde vai estar aquele corpo, aquele objeto, lá na frente, num certo instante, num certo intervalo de tempo. Veja, a gente está vendo que em física é possível prever certos fenômenos. Olha só que interessante. Então, vou voltar aqui para o nosso slide, para a gente poder visualizar essa questão que eu estou comentando. Então, vamos lá. É, Pessoal, então, com base nisso, eu vou até, eu vou até fazer o seguinte. É, eu vou até fazer o seguinte. Eu vou, eu vou aqui tentar ilustrar com base nessa situação que a gente colocou aqui no nosso slide. Veja só, eu vou, eu vou apenas colocar aqui, bom? Então, veja só. É, a nossa tabelinha, aqui é posição, aqui é tempo, certo? E aqui eu tenho 0, 4, 8, 12, 16.
Aqui eu tenho 300, 400, 500, 600 e 700. É isso? Lembrando que aqui eu tenho em metros e aqui eu tenho o tempo em segundos. Então, com base nessa tabela aqui, é possível saber qual é a velocidade do objeto, correto? Então, vamos lá. Pela definição, velocidade média, tá? É ΔS sobre ΔT, joia? Então, com base nisso, velocidade média será igual a... Lembrando, o que é ΔS? É a posição final menos a posição inicial. E o que é o ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial, T0. Logo, velocidade média vai ser igual. Bem, a gente pode aqui analisar essa situação em qualquer que seja o deslocamento, tá? Por exemplo, daqui para cá ou daqui para cá. Em qualquer situação, sempre a proporção é a mesma, porque o tempo está avançando na mesma proporção, do mesmo jeito que a posição está mudando na mesma proporção. Então, aqui o que nós temos é deslocamentos iguais para intervalo de tempos iguais. Então, isso quer dizer que esse é o movimento uniforme, tá? Mas vamos aqui pegar então, já que a ideia de deslocamento é a posição inicial, né? E a final, e o tempo final e o inicial. É isso? Vamos então colocar aqui. Posição final menos inicial. Vamos lá então. A posição final é 700 menos a inicial, que é 300. Dividindo. Tempo final, 16. Menos 0, que é o tempo inicial. Então, velocidade média será igual a 700 menos 300. Vai dar quanto? 400. Lembrando que aqui em cima é deslocamento, então é em metros. Embaixo 16 menos 0 vai dar 16 o que? Segundos. Então isso implica que a velocidade média vai ser igual a 400 dividido para 16. Poxa, que conta difícil, professor. 400 dividido para 16? Não, você pode pegar uma calculadora se você quiser e perceber que o que você vai ter é 400 dividido para 16. Vai dar o equivalente a 25 metros por segundo. É isso mesmo que eu estou calculando, meu Deus do céu? Estou voado. Peraí, vamos lá. 400 dividido para 16. Perfeito. Ainda bem que eu não estou tão ruim assim. Ok, Ronson, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta ainda a fazer? Alguma colocação? Eu vou voltar para a explicação da questão, tá? Então, vamos lá. Então aqui, como é que funciona, tá? Lembrando, nós temos um corpo qualquer, tá certo? Aqui mostrando o seu movimento no tempo e no espaço, tá certo? Então aqui o tempo em segundos e a posição em metros. Então aqui eu tenho, ó, quando ele no instante zero, t igual a zero, ele está na posição 300. E aí, ó, em 4 segundos ele vai para a posição 400. Em 8 segundos ele está na posição 500, em 12 na 600 e em 16 segundos está na posição 700. Ou seja, quer dizer que a cada 4 segundos que se passam ele avança 100 metros, certo? Só que eu gostaria de entender quantos metros esse corpo ele se move em um segundo só. E isso é o que é a velocidade média, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou partir da expressão de velocidade média, que é essa aqui, ó.
E a gente pode expandir ela, abrir como sendo essa outra, tá? Então, como é que funciona a ideia? Velocidade média é igual a deslocamento dividindo por intervalo de tempo. Mas o que é o deslocamento? O deslocamento é a posição final menos a posição inicial. E o que é o intervalo de tempo? É o tempo final menos o tempo inicial. Então aqui agora é só a gente substituir os valores, tá bom? Quem é a posição final? Olhando no gráfico, a posição final é 700. Quem é a posição inicial? A posição inicial é 300. Então, quando a gente substitui aqui, ó, 700 menos 300, posição final menos posição inicial, certo? Que vai dar quanto? 400. Tá joia? Eu estou colocando metros aqui porque aqui esse deslocamento é dado em metro, tá bom? E aqui, ó, o intervalo de tempo é o tempo final menos inicial. Quando a gente olha a tabelinha, 0 é o tempo inicial e 16 o tempo final. Então, é final menos inicial. Então, fica 16 segundos menos 0 segundo. 16 menos 0 dá 16. Quando eu dividir 400 metros para 16 segundos, então o que eu vou ter é 25 metros por segundo. Então, esse corpo em 1 segundo se move 25 metros. Em 2 segundos, 50. Em 3 segundos, 75. E em 4 segundos ele chegou a 100 metros. Tá? Ele percorreu uma distância de 100 metros em 4 segundos. Então, a cada segundo, individualmente, ele vai percorrer com essa velocidade aqui, como descreve a nossa tabelinha. Muito bem. Isso aqui, pessoal, é só uma noção para a gente poder entender, tá, a nossa análise da tabela ali, em como nós interpretarmos essa tabela, tá joia? E aí nós vamos até ver a noção mais à frente de interpretar um gráfico, tá bom? Que é o ponto mais alto dessa aula. Vamos lá, então. Ok, Jones. Ainda bem que entendeu. Vamos lá. Próximo ponto. Então, pessoal, qual é a ideia? É que a descrição dos movimentos uniformes ela é feita com base em uma expressão matemática. Veja bem, se um corpo se move sempre à mesma velocidade, no caso que a gente acabou de resolver, a 25 metros por segundo ou a cada segundo, né, então é possível saber, por exemplo, em 60 segundos, qual vai ser a posição desse objeto se ele continuar nessa velocidade. Vou colocar uma outra situação. Se um carro vai se movendo a 80 km por hora, qual vai ser o deslocamento dele em 1 hora? Em 2 horas? Né? Em 3 horas? Ora, seguindo essa lógica, em 1 hora, um carro que se move 80 km por hora, em 1 hora ele vai percorrer 80 km. Em 2 horas, vou dobrar, né? Mais 80 km, então 160. Em 3 horas, professor, ele vai percorrer 240 quilômetros e assim sucessivamente, tá? Então, isso é uma noção de previsibilidade, de futuro, de enxergar o futuro, tá joia? Isso é o que a gente vai passar a ver agora. Então, isso acaba descrevendo na física uma função, tá? Que é chamada de função de posição ou função horária da posição. Nós vamos entender isso. Então, como a velocidade escalar média e a velocidade instantânea são equivalentes, quando a velocidade é constante, então a gente pode chegar à seguinte definição, tá? Partindo aqui, ó, dessa expressão, ó, velocidade. Alguém quer falar? Alguém está com o áudio ligado.
Tem alguém com o áudio ligado, pessoal? Tô ouvindo um pequeno chiadinho aqui. Vamos lá. Pronto, acho que parou agora. Muito bem, acho que era Márcio. Tem algum problema no áudio dele. Mas vamos lá, voltar aqui para nossa slide. Muito bem. Então, como é que funciona, tá? Partindo aqui da equação de velocidade, tá? Se velocidade média e velocidade instantânea são as mesmas coisas, então vamos chamar a velocidade apenas de v, certo? Então, para todos os efeitos, velocidade vai ser igual a posição final menos inicial, como a gente já viu, dividindo pelo tempo final menos inicial. Daqui nós podemos chegar na seguinte expressão. Ó. Vejam que o tempo final menos inicial, aqui ele está no divisor, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar essa expressão transferindo, tá? Tirando esse t menos t0 do divisor e passar ele para o primeiro membro, passando multiplicando, tá? Já que ele está dividindo, quando eu mudo ele para o primeiro membro, ele vem multiplicando. Então vai ficar assim, ó. Aqui, ó. Então vai ficar velocidade vezes tempo final menos tempo inicial, tá? Porque isso aqui estava no divisor e quando passa para outro membro, ele vem mudando de operação. Ele vem, ó, multiplicando. Estava dividindo e veio multiplicando, tá? E aí o que ficou desse outro membro? Ficou só a posição final menos inicial. E aí, uma ideia é prever a futura posição de um objeto, tá? Então, essa posição inicial, já que ela é sabida, já ela é conhecida, então, e eu quero saber a posição final apenas do corpo, então, o que é que eu faço? Isso aqui está subtraindo, está negativo. Quando eu passar para o outro membro, tá? Para o primeiro membro, ele vai vir positivo. Então, vai ficar assim, ó. V, como já estava aqui, ó. V vezes t menos t0, ó, v vezes t menos t0, mais posição inicial, certo? Igual a, o que sobrou do outro lado foi a posição final. Então, a gente pode reescrever isso só fazendo aquela velha historinha do 3D, né? A gente levanta ele para frente e vira. Então, vamos só mudar as coisas de lado. Então, se a velocidade vezes o tempo final inicial mais a posição inicial é igual à posição final, então isso quer dizer que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo final menos inicial. É a mesma coisa, tá? A gente só está mudando, ó, aqui, ó. A gente só está mudando os membros, tá bom? A gente tá mantendo a estrutura, só que invertendo, né? Ao invés de colocar o igual à posição final lá na frente, a gente coloca no início, tá? Uma coisa é igual à outra, então não alterou aqui a estrutura da equação, tá bom? Então, se a gente pensar que o cronômetro ele está partindo do início, tá? Tá zerado no tempo inicial igual a zero, então o T0 vai ser igual a zero. Qualquer que seja o valor do tempo final menos zero, é ele mesmo, não é verdade? Como a gente resolveu aqui na questão anterior, o tempo final era 16 e o tempo inicial era zero. 16 menos zero é 16. Então, qualquer valor menos zero é ele mesmo, certo? Então, nessas situações onde o tempo inicial for zero, a gente vai reduzir a expressão a essa aqui, ó. A posição final é igual à posição inicial mais velocidade vezes tempo, tá bom? Então, essa expressão aqui é conhecida como função horária da posição e a gente vai usar ela em algumas situações. Inclusive, é a partir daqui que nós podemos aqui enriquecer nossa aula com aplicações que eu posso dizer que são assim fantásticas, extraordinárias da física. Por exemplo, em casos de perícia criminal, veja só, em casos de perícia criminal, para quem gosta aí de pelo menos gostava de assistir programas de investigação criminal, por exemplo, de batidas de carro,
de veículos, de problemas de balística, por exemplo, um atirador efetuou um disparo em uma pessoa e aonde estava o atirador, né, para que a bala causasse tal efeito. Então, é possível a gente passar a resolver certos tipos de problemas a partir dessa noção de função horária da posição. Veja só, então a gente a partir daqui começa a conseguir prever certos fenômenos. E aí, por exemplo, esse processo de investigação criminal é um caso que eu estou comentando, tá? Revela para a gente a ideia de prever onde é que estava, por exemplo, depois que um certo evento aconteceu, é possível prever aonde, quando, a que velocidade, certo? Isso tudo com base na função horária da posição. Veja que é muito interessante analisar esse tipo de caso. E veja, que a gente está aplicando física, tá? E física básica num tipo de situação dessa natureza, tá? Então, partindo então dessa ideia de movimento, de função horária da posição ou apenas função da posição, a gente pode chegar numa interpretação de uma tabela, como a gente já fez, tá? E também na interpretação de um gráfico, tá joia? Eu só queria, vou aqui mostrar para vocês, por exemplo, se a gente utilizar esse próprio caso aqui, que a gente acabou de resolver, tá? Por exemplo, a função da posição nesse item aqui, em cima, tá? Vai ser o seguinte, ó. A posição final vai ser igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo, certo? Velocidade vezes tempo. Então, se a gente analisar aqui no gráfico, qual era a posição inicial? 300, não é verdade? Então, aqui eu vou colocar essa é igual a 300 mais. E a velocidade V? A velocidade V que a gente achou, é 25 metros por segundo. Então, aqui vai ser 25 vezes t. Então, essa vai ser a nossa função da posição, tá? Olha só que interessante. Então, aqui, se eu sei que o corpo está saindo da posição 300 e vai a uma velocidade de 25 metros por segundo, então, num certo instante, eu consigo saber aonde ele vai estar. Um exemplo disso, tá? Vou colocar aqui, exemplo, tá? Vamos lá, exemplo. Encontre a posição S em t igual a 10, igual a 10 segundos, tá? Vamos lá então. Então, como a gente vai resolver essa questão? Então, aqui a gente vai pegar a própria função, certo? Aqui, ó, a própria função desse caso que a gente estudou, a gente resolveu, e vai só substituir, tá? Substituir quem, professor? O t. O t, né, 10 segundos nessa situação, então eu vou lá. S vai ser igual, a posição final vai ser igual a 300 mais 25 vezes 10 segundos, tá? Então aqui é só fazer essa conta, ó. 25 vezes 10 dá quanto? Olha quanto? 250. Então, 300 mais 250 vai dar o equivalente a 550 metros. Então, essa vai ser a posição final desse corpo aqui, ó, no instante 10 segundos. Veja, olha que interessante, ó. Em 8 segundos, ele está na posição
500 em 12 segundos está na posição 600. Então veja só, se a velocidade dele é 25 metros por segundo, então 8 segundos, 500, 9 segundos, 525, 10 segundos, 550, conforme a gente mostra aqui. Em t igual a 10 segundos, a posição dele vai ser 550 metros, tá? Então essa é uma breve noção de previsibilidade que dá para enxergar aí numa questão simples de movimento uniforme. Perfeito, perfeito, pontos 550. Veja só como é interessante ver esse caso. Muito bem, então vou aqui só expandir esse slide. Então veja bem, existem dois tipos de gráficos que a gente pode usar para poder analisar uma função da posição ou uma função horária da posição, tá? Um desses gráficos é o que relaciona posição em função do tempo e o outro que relaciona a velocidade em função do tempo. Como assim, professor? Posição em função do tempo. Quer dizer que esse gráfico ele vai mostrar como a posição vai mudando ao longo do tempo, tá? Em função do tempo. Conforme o tempo passa, a posição muda. É isso que o gráfico vai mostrar. E o outro gráfico, velocidade em função do tempo, é como muda a velocidade ao longo do tempo, conforme o tempo passa. Então, são dois gráficos simples, mas que é interessante que a gente olhe o formato deles para poder analisar cada problema. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a seguinte situação, tá? No primeiro tipo de gráfico, posição, que é S por tempo. Quando eu tiver assim, SXT, associada a um gráfico, tá? A leitura que a gente faz é posição por tempo, tá? Posição versus tempo ou coisa dessa natureza, tá bom? Então eu tenho desse gráfico posição e eu tenho tempo, tá bom? Uma grandeza relacionada à outra, em relação à outra. Então aí eu tenho o seguinte problema, ó. Um trem percorreu 400 quilômetros entre duas cidades com velocidade constante. Então aqui a gente já identifica que é um movimento uniforme, velocidade constante. Seu tempo de percurso foi marcado a cada 100 quilômetros da ferrovia. Então ele a cada 100 quilômetros ele marcou o tempo para percorrer essa distância, contados a partir da posição 300 em relação a um referencial. Então ele começou a contagem a partir da posição 300, nessa contagem de tempo. Então, os dados obtidos sobre as posições e os instantes do movimento estão apresentados nesta tabela. Então, eu tenho uma tabelinha aí que mostra que, como ele começou a contar apenas da posição 300 km, então esse é o instante t0, né? Quando comecei a contar o tempo. Então, 300 km, começou o cronômetro. Então, começa do zero, né? 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Então, na tabelinha nos mostra que no instante t igual a 0, hora, a posição era 300. Em 1 hora, a posição 400 km. Em 2 horas, 500 km. Em 3 horas, 600 e em 4 horas, 700 km. Então, se esse gráfico, essa tabela nos mostra isso, representando em um gráfico, tá? É simples, tá joia? Você vai fazer, ó, para construir esse gráfico, você vai apresentar o eixo, apresentar o espaço, o espaço S, ó, em quilômetros no eixo das ordenadas, tá? Como é um plano cartesiano, então a posição aqui, o espaço, tá? Vai ficar aqui, ó, na vertical, que é o eixo das ordenadas, tá? Essa linguagem é matemática, tá bom, pessoal? Então, por isso estou usando esse termo, eixo das ordenadas. É aqui o eixo vertical do plano cartesiano, tá? E um instante, o tempo, ele vai ficar aqui no eixo das abscissas, que é esse eixo horizontal aqui, tá bom? Então, aqui na horizontal fica o tempo e na vertical fica a posição, o avanço das posições. Então, veja só,
No instante t igual a 0, veja que a posição está saindo de 300, ó. T igual a 0, 300. T igual a 1, 400. T igual a 2, 500. T igual a 3, 600. T igual a 4, ó, 700. Então, o gráfico nos mostra justamente esse avanço das posições conforme avança o tempo, tá? Então, o movimento no tempo e o movimento no espaço. Então, pessoal, esse gráfico, se alguém prestar bem atenção, ele está descrevendo uma reta. Todo mundo está conseguindo perceber isso? Ele está descrevendo uma reta, né? Em uma reta inclinada, tá joia? Com um certo ângulo aqui, ó. Um certo ângulo aqui de abertura, tá? Então, sempre que um gráfico posição por tempo, posição versus tempo, tá? For colocado em uma reta ascendente, tá? Uma reta crescente, ou mesmo decrescente, como eu vou tentar escrever aqui no meu caderno, tá? Para vocês verem, nós estamos falando de um movimento com velocidade constante, tá joia? Ou seja, de movimento uniforme. Alguém quer falar? Alguém quer falar? Tá com o microfone ligado? Não? Então vamos a seguir. Vou aqui mostrar o meu caderninho. Tá? Por exemplo, um outro caso, tá? Eu vou tentar mostrar aqui do lado, tá? A mesma situação ocorre, por exemplo, aqui é o tempo, tá? E aqui é a posição, tá? Eu não vou colocar aqui qual é a escala, mas enfim. Vamos supor que pronto, lá no nosso gráfico que a gente mostrou, no slide, a reta está assim, né? Quando a reta estiver assim, pessoal, descrevendo um aumento das posições e o aumento do tempo, tá? Então isso quer dizer que esse movimento ele é progressivo, tá? Progressivo, ou seja, ele está andando para frente, tá joia? Mas se o gráfico descrever uma reta inclinada como nessa linha vermelha, tá? Certo? Isso aqui é uma linha reta, viu? Então, retardado, tá joia? Então, isso quer dizer o que, professor? Que o objeto está voltando, tá? Se ele estiver crescente, tá bom? Então, isso quer dizer que ele está andando para frente. Se ele estiver apontando para baixo, tá joia? Então, estiver uma reta assim, ó, inclinada para baixo, então significa que esse corpo está voltando, tá bom? Aqui nesse caso, a velocidade faz o corpo se mover para frente, a velocidade é positiva, e nesse caso aqui a velocidade é negativa, tá bom? Ou seja, o corpo está tendendo a posição zero, tá bom? Está voltando, está retardando o seu movimento, tá joia? Então, aqui da situação do movimento uniforme, nesse gráfico, tipo de gráfico, posição por tempo, certo? Nós podemos ter esses dois tipos de gráfico. O crescente, tá? Sempre uma linha reta, ó. Um crescente, tá bom? Onde o movimento é progressivo, ou seja, o objeto está movendo-se para frente. E o retardado, que é quando ele descreve uma linha reta para baixo, tá? É decrescente aqui. Vou até botar decrescente. E aqui tá aqui na canetinha preta, que é crescente. Então o movimento é progressivo e aqui é retardado, tá? Deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Muito bem.
Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Então, vamos aqui. Partindo desse gráfico, então, é possível chegar a uma função horária, tá? Veja só. Então, se nesse gráfico, como a gente já percebeu, a cada segundo que passa, ele avança sempre a mesma quantidade, a mesma porção, tá, de espaço, como a gente viu numa situação anterior. Por exemplo, a cada segundo ele avança 100 metros. Então, para intervalos de tempos iguais, ele se move espaços iguais, ele sofre deslocamentos iguais. Em um segundo se moveu 100 metros, né? Mais um segundo, mais 100 metros, mais um segundo, mais 100 metros e assim sucessivamente. Então, isso faz a gente chegar à seguinte consideração, tá? Eu vou só riscar aqui para a gente não virar a folha, tá? Então, aqui, ó, velocidade vai ser igual a posição final menos inicial, tempo final menos tempo inicial. Então, isso vai ficar igual, né? Lá no nosso slide, a posição inicial era, a posição final é 700 menos 300, que é a posição inicial. O tempo final é 4 e o tempo inicial é 0. Logo, ó, mais uma vez aqui, ó, a posição final é 700, a posição inicial é 300, o tempo final é 4 horas, né? E o tempo inicial é 0. Então, 700 menos 300 vai dar 400. Então, velocidade vai ser 400 dividindo 4 menos 0 vai ficar 4. Então, 400 dividindo para 4 vai ficar 100. Como as unidades é em quilômetro e hora, então vai ser quilômetros por hora, certo? Talvez isso. 100 quilômetros por hora. Tá joia? Então, essa aqui é a velocidade do objeto. Então, se 100 km por hora é a velocidade desse trem que a gente está falando, então a gente pode escrever a função horária da posição do seguinte modo. Se a gente só lembrar aqui, tá? Como é que eu escrevo a função da posição? A posição final menos a posição final é igual à posição inicial mais velocidade vezes tempo. Então, no gráfico a gente percebe que a posição inicial é 300, a velocidade a gente calculou é 100 e o tempo, tá? A gente não substitui, porque a ideia dessa equação é para que ela sirva para prever em qualquer que seja o tempo t, tá bom? Então aqui o gráfico só está mostrando até 4 segundos, mas com base nessa expressão eu consigo ver em 5 segundos, em 6 segundos, em 7, em 8, em 9, em 10, em qualquer que seja o tempo, em 1 minuto, em 1 hora, eu consigo saber qual é, a futura posição desse objeto, no caso o trem, certo? Então, aqui eu tenho que a posição é 700 metros em 4 horas. Mas e em 5 horas? Qual é? É simples, ó. Se t é igual a 5, então 100 vezes 5 dá 500. 500 mais 300, 800. Então, em 5 horas, certo? Ele estaria na posição 800. Ah, professor, mas em 6 horas? 6 vezes 100, 600 mais 300, 900. Então, em 6 segundos, ele estaria na posição 900. Então, veja que essa função, tá? Ela é escrita desse modo e não se substitui o t até que você solicite. Ó. Encontre a posição no tempo t igual a 10 e assim sucessivamente, tá? Por exemplo, em 10 horas, se o trem se manter nessa velocidade, ele vai ter percorrido aí, saindo da posição 300 inicial, então a posição final dele vai ser 1.300
essa vai ser a posição do trem, tá? Então, continuando nessa mesma lógica, a gente vai encerrar com o nosso gráfico velocidade por tempo, tá? Agora a gente mostrou o gráfico posição por tempo e eu vou mostrar agora o gráfico velocidade por tempo, tá bom? Então esse gráfico é simples, pessoal, mas é importante que a gente faça menção dele e faça uma interpretação gráfica mínima, tá bom? Só um instante que eu beber uma aguinha. Hum, vamos lá. Então vamos lá. Então aqui nesse problema eu coloco o seguinte, ó. Vimos que no movimento uniforme a velocidade não varia, ou seja, é constante. Retomando o exemplo do trem que percorreu 400 quilômetros entre duas cidades com velocidade de 100 quilômetros por hora, caso a sua velocidade fosse anotada ao longo do tempo, os dados apresentados ficariam como os que estão mostrados nessa tabela. Então, no instante t igual a zero hora, qual era a velocidade do trem? 100 quilômetros por hora. Lembre, ele se movia sempre a velocidade constante. Em uma hora, o trem mantém a mesma velocidade. Em 2 horas, a velocidade é a mesma, 100 quilômetros por hora. Em 3 horas, professor, ainda se mantém a 100 quilômetros por hora. Em 4 horas, se mantém. Então, aqui a gente tem uma demonstração de como a velocidade em uma tabela, né, de como a velocidade se comporta se ela é constante com o passar do tempo. Então, se a velocidade é a mesma conforme o tempo passa, no gráfico fica assim, ó. Olha, veja só que o gráfico eu tenho aqui, ó, no eixo das ordenadas é a velocidade, ó, aqui em quilômetros por hora. Dependendo da questão, pode ser em metros por segundo, tá joia? E aqui, ó, no eixo das abscissas, o instante, o tempo aqui, ó, em hora. Então aqui, ó, em 0 segundo o tempo era a velocidade era 100 quilômetros por hora, em 1 segundo permanece em 100, em 2 100, em 3 100, 4 100 e 5 100 e assim por diante. E o que a gente consegue perceber nesse gráfico é que ele vai descrever uma linha reta, não inclinada, como na outra situação, mas uma linha reta paralela ao eixo das abscissas. Aqui, ó, paralela ao eixo do tempo. Ó. O tempo não está na horizontal, então aqui ele vai mostrar a velocidade, um gráfico também na horizontal, tá bom? Não inclinado, inclinação zero, mas sim linha reta, uma reta também, mas só que paralelo ao tempo, tá joia? Aqui, ó. Como o tempo está apontado aqui na horizontal, então a velocidade também vai apontar na horizontal, sempre que for constante. Se a velocidade não for constante, ela nunca vai descrever esse gráfico, viu, gente? É muito importante lembrar disso. Alguém deve ter pedido para entrar aqui. Tá joia? Então, esse gráfico representa a função constante. Tá? Todas as vezes que o movimento uniforme, o gráfico for um movimento uniforme, o gráfico será uma reta paralela ao eixo do tempo, ou seja, uma reta horizontal. Para encerrarmos nossa aula de hoje, vamos aqui resolver essa questão, tá bom? E a gente vai encerrar a nossa aula, tá joia? Eu peço que os alunos não saiam, tá bom? Até que eu gere a lista de frequência. Aí eu não vou fazer a chamada como eu fiz na aula passada, dizer um por um, mas eu vou gerar uma lista de presença, tá? Dos que estavam na reunião no momento em que eu chamei. E aí, claro, nessa planilha eu vou ter a hora que vocês entraram, a hora que saíram, tá bom? É muito interessante essa planilha que eu estou gerando aqui com base na nossa reunião. Então vamos lá, deixa eu
Vamos lá. Então, aqui no nosso slide, nós temos a seguinte situação. Um avião em pleno voo apresenta uma velocidade igual a 800 km por hora, desde o instante t0, o tempo igual a zero inicial, até um tempo t 30 minutos, o tempo final. Então, eu tenho um objeto que se moveu durante 30 minutos com a mesma velocidade. Então, é um caso em que claramente a velocidade é constante. Tá joia? É constante. Muito bem. Vou só olhar aqui como é que está o tempo. Tá? Daqui a pouco vai dar 1 hora de aula. Muito bem, vamos lá. A gente está dentro do tempo, graças a Deus. Então vamos lá. Aí a questão, a letra A da questão pede o seguinte, ó. Construa um gráfico da velocidade em função do tempo para esse movimento no intervalo mencionado. Então, a letra A gente vai escrever um gráfico, tá? Questão número 1, letra A. Então vamos lá. Vou fazer aqui um gráfico, certo? Só para a gente ter uma noção. Tá bom? Então, o gráfico a gente vai fazer um gráfico posição, tá certo? Aqui, ó, quilômetros e aqui o tempo em hora, que é conforme eu tenho na questão. A velocidade é dada em quilômetros por hora, tá bom? Então, vamos lá. Não ficou muito retinho aqui não, mas a ideia é válida, tá joia? Então, aqui eu tenho o tempo zero, aqui, ó, e no ponto central é zero, tá? E aí, o gráfico vai colocar, tá certo? A velocidade 800 km por hora, certo? No instante de 0 até meia hora. Então eu vou colocar assim, tá? Só para a gente ter uma noção. Aqui eu vou colocar 0,5, 1, 1,5 e 2. O que é isso, professor? O que é metade de 1? Metade de 1 hora. É justamente meia hora, né? É 30 minutos. Se alguém quiser fazer, tá? A transformação, tá bom? 30 minutos. Vamos lá. 1 hora são 60 minutos. Cancela minuto com minuto. 30 dividindo para 60 vai ser igual a 0,5 hora. Então, lembrando, não dá para colocar aqui em minuto, tá? E aqui em metro, se a questão está nos dando um valor em quilômetros por hora, tá bom? Então, tudo tem que sempre ficar na mesma unidade, tá? Para não estar havendo divergência. Então, vamos lá. Aqui eu vou pegar logo aqui em cima, colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, vamos lá. Se a velocidade é de 80 km por hora, 800, perdão, km por hora em 1 hora, então vocês concordam que eu vou colocar aqui 800 aqui, certo? 1 hora, 800 quilômetros, certo? E aqui em meia hora, pessoal, se em 1 hora ele faz 800 quilômetros, em meia hora ele faz quanto? Alguém pode comentar aí? Muito bem, perfeito. Então, em meia hora ele vai fazer 400, né, quilômetros. Ah, ó. Opa! Veja só, então, a cada meia hora ele aumenta 400 quilômetros. Então, aqui, né? Olha que legal. Aqui, então, eu vou ter mais 400 quilômetros. Então, 1.200 em 1 hora e meia. Em 2 horas,
Em 2 horas ele vai ter percorrido aí 1.600 quilômetros. E olha que interessante, é que isso está descrevendo uma reta. Olha que legal, né? Então ele está descrevendo uma reta. Que massa! A gente aqui ligar aqui ao eu estou sem uma régua aqui, mas enfim, eu tenho aqui uma reta, tá? Não ficou perfeitamente uma reta porque eu não fiz aqui as distâncias iguais. Eu vejo que está um pouco diferente esse espaçamento daqui para cá. Mas se a gente vier lá para fazer um espaçamento igual, então a gente vai ter uma reta perfeita. E veja que é uma reta crescente. Então, se é uma reta crescente, isso indica que o movimento ele é progressivo. Ou seja, o corpo está se movendo para frente, tá joia? Então, no caso, o avião está se movendo para frente. Então, nós temos aqui o primeiro gráfico, tá? Resolvido. A letra B vai, vai trazer para a gente a seguinte colocação. Calcule a distância percorrida pelo avião no mesmo intervalo de tempo, tá? E aí, veja só, o que ele está fazendo nessa pergunta é qual é a distância percorrida, tá? Lembrem, a distância percorrida, pessoal, é a soma dos deslocamentos, tá joia? Então, quando a gente tem deslocamento e distância percorrida, tá? Essas duas palavras são coisas diferentes, tá? Lembrem-se que e distância percorrida, tá? É a soma dos deslocamentos, tá? O módulo dos deslocamentos. Coloca aqui deslocamento 1, deslocamento 2, tá? E quantos deslocamentos mais esse corpo pé, tá joia? Então, o que ele quer saber aqui, pessoal, tá? Na letra B é qual a distância percorrida no mesmo intervalo de tempo. E o único intervalo de tempo que ele está dando é meia hora, certo? Eu coloquei aqui 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, para a gente ver aqui o gráfico, tá bom? O comportamento do gráfico. Mas vejam que a questão não está nos dando qualquer que seja outro tempo, tá bom? Então ele quer saber, calcule a distância percorrida pelo avião no mesmo intervalo de tempo, ou seja, no intervalo de tempo de 30 minutos. Então, vamos lá. Para todos os efeitos, a gente precisa saber qual é o primeiro deslocamento, não é isso? Então, aqui eu vou colocar aqui do lado, vou colocar aqui um ponto vírgula e delta S1. Veja só, pessoal, o corpo vai sofrer apenas um deslocamento, tá joia? Então é importante que a gente perceba isso. Então, que deslocamento é esse, professor? Posição final menos inicial, né? Então, delta S1 vai ser, em meia hora, ele se moveu quantos quilômetros, perdão? 400. Então, essa é a posição final e a posição inicial é zero, porque ele partiu do zero. A posição inicial zero, tá? Então, em meia hora ele se moveu 400 quilômetros da posição zero. Então, aqui é simples, é 400 menos zero, que vai dar 400. Como não houve outro deslocamento, 400 quilômetros, tá? Como não houve outro deslocamento, então esse outro deslocamento aqui vai ser zero, tá, pessoal? Então, a distância percorrida é a soma dos deslocamentos, né? Só houve um deslocamento, então isso aqui é 400 quilômetros. Ou seja, esse é um caso em que a distância, veja só, são duas coisas diferentes, mas há situações em que o valor do deslocamento e da distância percorrida são iguais, tá certo? Quando, professor, essa velocidade, perdão, quando, professor, a distância percorrida e o deslocamento são iguais? Quando
elas estão partindo da posição inicial zero, tá? Sempre que a posição inicial for zero, pessoal, é importante frisar isso. Sempre que a posição inicial for zero, a distância percorrida vai ser a mesma, tá? O mesmo valor do deslocamento, tá bom? Fica essa dica aí para vocês anotarem. Sempre que a posição inicial for zero, o deslocamento vai ter o mesmo valor da distância percorrida, tá? Então, essa é a letra B. Calcule a distância percorrida do avião no mesmo intervalo de tempo. Então, em meia hora, tá? Ó, ele se moveu 400 quilômetros, tá joia? Letra C. Então, só houve um deslocamento aqui que a gente analisou, tá? Vamos lá. Letra C. Encontre a função da posição de posição desse movimento, considerando a posição inicial igual a zero. Então, beleza, showzinho. Sabemos que a função é dada pela posição final igual a inicial mais velocidade vezes tempo. Então, veja só. Aqui, a gente só substitui apenas esses dois valores, tá? A gente substitui a posição inicial e a velocidade. Para escrever a função, nunca substituímos o tempo e a posição final, tá certo? Só substituímos se for para resolver. Se for para escrever, encontrar a função, nós só substituímos esses dois valores, tá? Então vamos lá. A posição final vai ser então o quê? Em a posição inicial, que na questão falou, está dizendo que a posição inicial é zero, então aqui é zero mais. Em a velocidade que a questão está dizendo, o avião tem velocidade 800 km por hora. E repete o tempo, tá? Então, esse zero aqui, qualquer coisa mais zero, né? O zero não vai influenciar em nada, então vai ser ele mesmo. Então, aqui a gente resume a expressão a S igual a 800 vezes T, tá? Então, a posição final de um corpo vai ser determinada por 800, a velocidade, vezes o tempo. Então, aqui é simples. Por quê, professor? Porque a posição inicial foi zero. Sempre que a velocidade inicial, a posição inicial for zero, então a posição final vai ser o deslocamento, né? Vai ser sempre igual à distância percorrida, tá? Esse é um ponto interessante. Aqui a posição final coincide com o deslocamento e coincide com a distância percorrida pelo corpo. Vamos então aqui para a letra de número, questão de número 2, para a gente encerrar a nossa aulinha de hoje. Questão de número 2. Vamos lá. O movimento de um corpo é descrito por este gráfico. No instante t igual a 15, qual será a distância do corpo em relação ao ponto de partida? Então, olhem só esse gráfico. Eu vou aqui, só escrevê-lo, tá? No meu caderninho. T está em segundos e a posição está em metros, tá? Aqui ele coloca 0, 2, 4, 6, 8, 10, tá bom? E aqui ele coloca 10, 20, 30, 40, 50. Então, 50, 40, 30, 20, 10. Certo? Então vamos lá. Vou só ligar aqui pontinhos. Lembrando, quando vocês forem construir o gráfico, é importante vocês usarem pelo menos uma régua para deixar o mesmo espaçamento. Olha como ficou uma reta bem bonitinha, igual, né, quase igual a do slide. Então veja só, ele pede para a gente calcular, o nosso
ele pede para a gente calcular aqui qual é a distância, não é isso que ele está perguntando? Só conferir. Qual será a distância do corpo em 15 segundos? Então veja só, o gráfico ele nos dá como avança aqui o tempo, é isso? E como avança a posição, certo? Em 2 segundos ele avança 10 metros. Em 4 segundos ele vai para 20 metros. Em 6, 30. Em 8, 40. E em 10 segundos, 50 metros. Então, pessoal, o tempo avança aqui de 2 em 2, né? 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. E aqui a posição avança de 10 em 10, né? 0 mais 10, 10, mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50. Então, aqui de 10 em 10 na posição e aqui de 2 em 2 no tempo. Então, se a gente quisesse aqui, para poder descobrir aonde é que ele vai estar, esse corpo, a gente é necessário primeiro descobrir qual é a velocidade, né? Então, velocidade, velocidade vai ser a posição final menos inicial, dividindo pelo tempo final menos, começar aqui. Velocidade vai ser posição menos posição inicial, tempo final menos tempo inicial. Então, quais são os valores? O tempo inicial, a posição inicial é 0 e a posição final é 50, tá? Então, ó, posição final 50 menos posição inicial 0. E aqui o tempo final é 10 e o tempo inicial é 0. Então, 10 menos 0. Velocidade vai ser 50 menos 0, 50. 10 menos 0, 10. 50 dividindo para 10 vai dar, para facilitar, né? Vai dar 5 metros por segundo. Essa é a velocidade. Então, vejam que essa é a velocidade do corpo, tá? De 5 metros por segundo. E o que é interessante de perceber é que o que nós temos é justamente um caso com velocidade constante. O gráfico já nos mostra isso. Ó. Ele descreve uma reta linear crescente. Então, aqui mostra um claro exemplo de função horária, tá? De movimento uniforme, porque está uma crescente, poderia também ser decrescente, mas ele está crescente, ó, com uma certa inclinação aqui, ó, um certo ângulo, eu vou chamar um ângulo θ, tá? E aí, ó, ele escreve então nesse gráfico que a função é uniforme, tá? Que a velocidade é constante. Então, em 1 segundo, 5 metros. Em 2 segundos, 10. Em 3 segundos, 15. Em 4 segundos, 20. Em 5 segundos, 25. Em 6, 30. E assim sucessivamente. Tá joia? Se isso é verdade, então a gente pode agora descobrir qual é a posição final desse corpo em 15 segundos. Tá bom? Então, ó, vamos agora só escrever a função horária dele. Lembrando, a função horária, a posição final é igual a inicial mais velocidade vezes tempo. Então, substituindo, a posição inicial é 0. Aqui ó, a posição inicial é 0. Mais a velocidade a gente descobriu que é 5 metros por segundo. Então aqui é 5 vezes t. Essa é a expressão e a gente vai substituir agora quando t é igual a 15 segundos, que é o que a questão está pedindo. Ó. No instante t igual a 15, qual será a distância do corpo? Então, S vai ser igual a 0 mais 5 vezes 15. O t é igual a 15. Ó. Então, S, que é a posição final, é 0 mais 5 vezes 15. Dá quanto? Hein, gente? Vamos lá? Vai dar, quem lembra? Alguém quer comentar? Vamos lá. Quem é bom de cálculo aí? Isso, muito bem, 75.
75 mais 0, então vai dar 75 metros. E olhem, o que nós temos aqui é a posição final, pessoal. O que a questão está pedindo é a distância do corpo em relação ao ponto de partida. Ou seja, ele está falando da distância percorrida, correto? Então, nesse caso, pessoal, a distância percorrida é igual ao próprio deslocamento, que é igual à própria posição final, tá bom? Pois, eu vou colocar aqui, pois a posição inicial é zero. Então, sempre que isso acontecer, a posição inicial for zero, pessoal, então a posição final vai ser sempre igual ao deslocamento, que é a mesma distância percorrida. Tá joia? Por hoje é só, tá bom? Eu vou fazer agora, vou tirar a lista de presença. Ninguém sai em nome de Jesus. Tá joia? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Quer aproveitar o ensejo? A gente estava com mais de 36 alunos, só estamos com 32. Só um instante, pessoal. Tá 33. É 33 comigo. Eu só conferir aqui. Também estou mais um. Pessoal, tem alguma pergunta a fazer? Então, assim, resumindo a nossa aula de hoje, tá? Basicamente, nós falamos sobre movimento uniforme, afirmamos que movimento uniforme é um movimento descrito por um corpo em velocidade constante, tá certo? Se o corpo se move sempre a velocidade constante, é possível prever aonde ele vai estar lá na frente, tá certo? E isso é conhecido, é possível fazer através de uma expressão chamada função horária da posição, em que nós podemos extraí-la através de um gráfico, através de uma tabela, certo? Através de uma certa questão. Então, podemos, de uma questão desse tipo, com velocidade constante, um corpo se movendo a velocidade constante, podemos então, a partir daí, extrair essa função horária, tá joia? E claro, conforme nós tivermos a nossa aula presencial, tá? Nós vamos ali fazer mais alguns exercícios para tirar essas dúvidas, tá bom? Lembrando que nós vamos ter essa semana, vou só conferir aqui nosso cronograma, tá? Deixa eu ver aqui o nosso cronograma. Cronograma de webconferências. Segura aí um pouquinho antes de sair. Quinta-feira, pessoal. Quinta-feira, às 10h30, nós temos uma webconferência, tá bom? Então, e ela vai ser exclusivamente para nós tirarmos dúvidas, tá joia? Então, quinta-feira, às 10h30 até 11h30, vamos tirar dúvidas sobre o assunto. Então, eu posso trazer aqui algumas questões para a gente exercitar esse assunto que a gente acabou de falar, tá joia? E como encaminhamento para vocês, tá certo? Para essa semana, eu já coloquei lá no Sigeduc. Quem quiser me enviar, inclusive, as atividades que já foram feitas, lá no YouTube, no Sigeduc, tem uma tarefa, tá? Vocês vão lá em tarefas e lá tem a opção de enviar. Então, lá na opção de enviar, vocês enviam o arquivo. Pode ser a imagem, pode ser um PDF, tá? Vocês enviam que eu vou lá corrigir e vou responder para vocês, tá bom? Responder assim, as respostas, se estão ok ou não,
tá bom? Eu vou estar respondendo. Então envie por lá, não envie pelo meu WhatsApp, tá bom? Até porque eu nem compartilhei meu contato do celular do WhatsApp, que era justamente para ninguém estar me aperreando. Então envie lá pelo Sigeduc, que é a nossa plataforma oficial, tá bom? É, sim, vocês podem deixar no caderno. Você pode tirar uma foto do caderno, tá bom? Pode tirar uma foto do caderno e envia por lá, tá joia? Ele vai ter lá uma opção de enviar arquivo. Aí você vai no próprio, vai no browser, né? Ele no próprio celular você seleciona a imagem ou as imagens e envia, tá bom? Então, pessoal, é, fica essa dica. Também tem lá outras videoaulas, tá bom? Indicadas para poder reforçar esse assunto que eu acabei de ensinar hoje, tá certo? Vocês podem também, é, com base no próprio guia de aprendizagem, vocês podem baixar lá também, começar a resolver. Eu estou falando como questão de treino, tá bom? Então, ainda não é uma cobrança, mas é por questão de treino. Vocês podem tentar resolver as questões que eu indiquei no guia da página 35 e 40. Tá joia? Então, fiquem à vontade para poder tentar resolver essas questões que fazem alusão a esse assunto que eu trabalhei na aula de hoje. É, então, pessoal, desde já eu agradeço pela atenção de vocês, por estarem aqui logados nessa aula, tá bom? E daqui a pouco eu vou estar postando no YouTube essa aula, tá joia? E aí, para quem não pôde assistir ela aqui na reunião ao vivo, vai poder assistir depois. E aí vocês podem até tirar alguma dúvida, de repente foi muito rápido, aí vocês lá podem voltar, avançar, né, quantas vezes quiserem o vídeo, tá bom? Então, pessoal, um abraço a todos, um bom dia, um bom almoço, um bom início de semana e até quinta-feira às 10 horas. Um abraço a todos. Pois não, Márcio, quer falar alguma coisa? O Márcio já saiu, falou professor e saiu. Ah não, o Márcio está aqui ainda. Eu já fiz já baixei o certo, tá bom. Pode sair, pessoal. Só as luzes, por favor. Isso. Eu já baixei já a chamada, tá bom? Obrigado.